Dizem que a floresta de Pedra Alta nunca foi lugar de brincadeira. As árvores ali crescem tortas, como se tivessem medo do próprio chão. O vento não sopra, ele sussurra. E quando a lua se levanta por trás da serra, o ar parece prender a respiração. Foi numa dessas noites de céu rachado por relâmpagos distantes que as primeiras risadas começaram a ser ouvidas. Não eram gargalhadas comuns. Tinham o som leve de crianças, mas algo nelas soava errado. O riso vinha em coro, misturado ao farfalhar das folhas e ao estalo dos galhos. Moradores juravam que vinham da clareira, um espaço circular no meio da mata, onde nem o capim crescia. Alguns diziam que era o eco das almas que não voltaram, outros que era apenas o vento, mas quem se atreveu a ir até lá nunca mais riu da mesma forma. Naquela época, 3 crianças haviam desaparecido. Tinham ido colher amoras e nunca voltaram. O povoado de Pedra Alta vestiu o silêncio por semanas, e até o sino da capela pareceu tocar mais devagar. Mas numa madrugada, uma mulher acordou chorando. Jurava ter escutado a voz da filha perdida, rindo, e não era sonho. Desde então, toda noite de sexta-feira, alguém ouvia aquele riso, suave, distante, infantil. Às vezes, acompanhado de um som de roda, de palmas pequenas, de uma cantiga que ninguém lembrava de ter ensinado. As risadas vinham, ficavam e desapareciam com o nascer do sol, como se a mata devolvesse a própria tristeza. Mas o que ninguém sabia é que naquela clareira havia algo enterrado, algo que respirava, algo que lembrava. E quando um novo menino começou a escutar as vozes, chamando pelo nome dele, a floresta voltou a sorrir. O interior de Minas guarda segredos que o tempo nunca teve coragem de apagar. Entre montanhas cobertas de névoa e estradas de terra que parecem levar para lugar nenhum, existem histórias que o povo conta em voz baixa, como se o vento pudesse escutar. Uma delas fala de uma clareira escondida, um círculo de silêncio onde o riso ainda vive, mesmo que quem riu já tenha partido há muito tempo. Foi ali, entre árvores retorcidas e o cheiro úmido da terra, que algo começou a chamar. Um som leve, inocente, quase bonito, mas que aos poucos se transformava em um convite que ninguém deveria aceitar. As pessoas diziam que eram crianças brincando. Mas não havia crianças naquela parte da mata há mais de 20 anos. Antes de começarmos esta história, me diga, de que lugar do Brasil ou do mundo você me escuta agora? Escreve nos comentários a sua cidade e o seu país. Quero saber até onde o eco dessas vozes vai chegar. E se você gosta de histórias reais e fictícias sobre desaparecimentos misteriosos, lendas rurais e segredos que o tempo tentou esconder, já se inscreve agora no canal Desaparecidos, Mistérios do Interior. Deixa o like e ativa o sino, porque o que você vai ouvir a seguir talvez te faça pensar 2 vezes antes de entrar numa floresta sozinho. Respire fundo, apague as luzes e feche a porta. Agora, ouça com atenção, porque nesta história o medo não grita. Ele ri. O nome dele era Samuel. Tinha 9 anos e um olhar que parecia sempre ouvir mais do que via. Morava com a avó, Dona Hilda, numa casa antiga de madeira, plantada no sopé da serra. O pai trabalhava longe e a mãe... Ninguém falava dela. O menino passava as tardes correndo pelo quintal, chutando pedrinhas, escutando o som dos galhos que rangiam no vento. Às vezes ficava parado, como se o silêncio dissesse alguma coisa que só ele entendia. Foi numa tarde de céu cinzento que Samuel ouviu pela primeira vez. Um som leve, vindo de longe, como uma risada que o vento empurrava devagar. Ele parou de brincar e ergueu o rosto. O riso parecia infantil, ou 2, talvez 3 risos misturados. Durou poucos segundos, mas o suficiente para gelar o sangue do menino. Naquela noite, ele contou para a avó. Dona Hilda, com o rosto enrugado e o olhar cansado, apenas murmurou: "Não dá ouvidos, Samuca. Às vezes, a serra chama, mas quem responde não volta inteiro."
Ela se benzeu, apagou o lampião e pediu que o neto rezasse antes de dormir. Mas o menino ficou virando no colchão, ouvindo o silêncio e tentando lembrar se aquelas risadas pareciam felizes ou tristes. No outro dia, foi até o riacho, levando o estilingue e um pedaço de pão. O som voltou, um pouco mais perto. Samuel olhou para a mata, viu as folhas se moverem sem vento e jurou escutar algo entre os risos. Uma cantiga. As palavras eram confusas, meio engolidas pela distância, mas ele entendeu uma parte. Vem brincar. Correu para casa, tropeçando na lama. Contou tudo à avó, que empalideceu. Ela trancou a porta, mandou o menino para a cama e ficou na cozinha, rezando em voz baixa. Depois, acendeu uma vela diante do retrato de uma menina, a filha dela, desaparecida há 23 anos. Nos dias seguintes, Samuel fingiu esquecer, mas toda tarde o riso voltava. Às vezes vinha do alto da serra, às vezes do mato atrás do curral. Era sempre igual. Suave, infantil, acompanhado de uma brisa fria que cheirava a folhas molhadas. O menino tentava tampar os ouvidos, mas parecia que o som nascia dentro da cabeça dele. Certa manhã, Dona Hilda foi ao mercado e deixou o neto em casa. Quando ela voltou, o quintal estava vazio. No chão, marcas pequenas de pés descalços iam em direção ao mato, pés menores que os de Samuel. Ela chamou o nome dele até a voz falhar, mas só o eco respondeu. E lá longe, entre as árvores, o som das risadas começou outra vez. Os vizinhos ajudaram a procurar. Andaram por trilhas, subiram barrancos, chamaram por Samuel até o pôr do sol. Quando o sino da capela tocou 6 horas, o grupo decidiu voltar. Mas Dona Hilda ficou. Sentou na beira da clareira, o rosto coberto de lágrimas e barro, e jurou ter ouvido o neto sussurrar. Vó, eles estão brincando comigo. 3 dias depois, o menino apareceu na estrada, descalço, com o olhar vazio. Não lembrava de nada. Só dizia uma frase, repetida como se fosse oração. Eles riem, vó. Eles riem o tempo todo. Médicos vieram da cidade, padres rezaram, mas nada adiantou. Samuel ficava horas parado na janela, olhando para o alto da serra, com um meio sorriso, como se escutasse alguém contando segredo. Na última noite, antes de sumir de novo, ele desenhou no chão da varanda 3 figuras de mãos dadas, cercadas por árvores. No centro, um círculo. A avó apagou o desenho, sem entender. Mas no dia seguinte, quando acordou, a porta estava aberta, o chão coberto de pegadas pequenas, e as risadas ecoavam da clareira, mais fortes, como se agora tivessem mais uma voz. O povoado de Pedra Alta nunca foi grande. Eram 20 e poucas casas, uma venda, a igrejinha branca e um cemitério antigo que o mato já tentava engolir. Todo mundo se conhecia, e quando uma tragédia acontecia, o luto era de todos. Por isso, quando Samuel desapareceu pela segunda vez, ninguém dormiu. O sino tocou sem parar, e até os cachorros pareciam entender que havia algo errado naquela noite. Seu Antônio, o dono da venda, foi o primeiro a dizer em voz alta o que todos pensavam. Isso tem coisa da clareira. As pessoas se entreolharam, algumas fizeram o sinal da cruz, outras fingiram não ouvir. Mas o medo já estava no ar, denso como a neblina que descia da serra. O som das risadas tinha voltado, e agora parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo, como se a floresta respirasse por bocas de criança. No outro dia, os homens se reuniram com lampiões e foices, seguiram as pegadas que partiam da casa de Dona Hilda e se perdiam no meio da mata. O chão estava úmido e cada passo fazia o barulho de coisa viva. Um deles, Zé Pequeno, apontou para o chão. Havia marcas pequenas, muitas, todas descalças. Algumas pareciam pisar umas sobre as outras, como se várias crianças tivessem passado ali, dançando. Chegaram à clareira pouco antes do amanhecer. O lugar era diferente de tudo. Nenhum som de bicho, nenhum vento. O ar parado, pesado, quase quente.
No centro, viram um círculo de terra batida e algo desenhado com cinza e gravetos. 3 figuras de mãos dadas. O mesmo desenho que Samuel fizera na varanda. O padre Sebastião ajoelhou e murmurou uma reza, mas a chama do lampião apagou sozinha. Quando acenderam de novo, um vulto atravessou por trás das árvores. Pequeno, ligeiro, de passo leve. «Samuel!» gritou Dona Hilda, que insistira em ir junto. O vulto parou. Por um instante, o grupo acreditou que fosse o menino. Mas quando se aproximaram, viram apenas uma boneca velha, feita de pano e barro, com olhos costurados e um sorriso torto pintado em carvão. Levaram a boneca para o povoado. Dona Hilda jurava ter visto o brinquedo antes, nos braços da filha desaparecida décadas atrás. Os mais velhos começaram a contar histórias antigas, sobre uma seca que assolara a região, sobre mães que perderam os filhos, sobre pactos feitos à beira do rio para trazer de volta quem o mato levou. Diziam que a clareira era o lugar onde as promessas não cumpridas continuavam vivas. Na terceira noite, após o desaparecimento, o som voltou, mais forte. Risadas, palmas e uma música de roda que o vento carregava pelas janelas. As crianças do vilarejo choravam dormindo, murmurando nomes que os pais juravam nunca ter ensinado. O padre tentou rezar a missa do anjo da guarda, mas a vela do altar derreteu em segundos, como se o fogo tivesse pressa. No meio da madrugada, Dona Hilda levantou com o coração apertado. Escutou passos pequenos na varanda. Quando abriu a porta, encontrou o estilingue de Samuel encostado na parede, limpo, como novo. O ar cheirava a terra molhada e a mel. Um som suave de risada infantil se afastava em direção à mata. Ela gritou o nome dele até perder a voz, mas só o eco respondeu. De manhã, os homens voltaram à clareira. No chão, encontraram o estilingue quebrado ao meio e ao redor dezenas de bonecas feitas de pano, barro e galhos, todas com o mesmo rosto, o mesmo sorriso. No peito de uma delas estava costurado o nome Samuel. O padre caiu de joelhos, chorando. O vento passou forte e por um segundo juraram ouvir um coro de risadas entre as árvores. Naquela noite, o povoado ficou em silêncio. Ninguém acendeu fogão, ninguém saiu para fora. Só Dona Hilda ficou sentada na varanda, olhando para a serra. O lampião tremia ao lado dela, e o som das risadas, cada vez mais distante, parecia dizer uma única palavra, repetida, doce e cruel ao mesmo tempo. Volta. E pela primeira vez a velha respondeu, em voz baixa, quase num sussurro, levem a mim, mas deixem ele em paz. No quarto de Samuel, Dona Hilda passou a madrugada sentada na beira da cama. O colchão ainda guardava o formato do corpo do menino, o cheiro de sabão e terra misturados. Sobre a cabeceira, uma vela tremia, lançando sombras que dançavam nas paredes. Ela abriu o baú antigo, onde guardava lembranças da filha, Maristela, fitas, vestidos, uma boneca sem um braço. Quando tocou aquele pano desbotado, o mesmo arrepio percorreu a espinha. Era o mesmo tecido da boneca encontrada na clareira. As duas bonecas eram irmãs, costuradas pela mesma mão, com o mesmo tipo de linha, a mesma costura torta no pescoço. O tempo tinha desbotado uma, mas o sorriso de carvão era idêntico. Dona Hilda levou o brinquedo à mesa, acendeu o lampião e observou o detalhe que nunca tinha notado. Um pequeno símbolo gravado sob o pano. 3 círculos unidos por um traço, como o desenho que Samuel fizera. Assustada, procurou o padre Sebastião. Ele folheou um livro antigo de registros da paróquia e encontrou algo que fez o rosto dele empalidecer. Havia um relato de 1904 sobre uma antiga praga que atingira a região. 3 famílias fizeram um pacto com algo que chamavam de a Mãe da Mata. Em troca de proteção, prometeram um presente a cada geração, uma criança. A última oferenda registrada datava de 1970. O nome era Maristela.
Dona Hilda caiu de joelhos. O padre tentou acalmá-la, dizendo que aquilo eram apenas lendas, mas o olhar dele não tinha convicção. Se foi um pacto, ele não foi desfeito, murmurou ela. E agora vieram buscar o que é deles. Sebastião pediu que ela ficasse em casa, que não se aproximasse da mata. Mas o coração de uma avó não obedece à razão, obedece ao chamado do sangue. Naquela noite, ela foi. Levava o terço, uma lanterna fraca e a boneca. A floresta parecia esperá-la. Nenhum grilo, nenhum som de coruja. Só o farfalhar lento das folhas e, ao fundo, o som das risadas, mais nítidas, mais próximas. «Samuel!» gritou ela, a voz rasgando o escuro. A resposta veio como um eco infantil, doce, distante. «Vó, vem brincar também». A clareira estava iluminada por uma luz pálida, que não vinha da lua. No centro, o círculo de terra agora fumegava levemente, como se o chão respirasse. As bonecas que haviam sido recolhidas pelos moradores estavam de volta, alinhadas, de mãos dadas. E no meio delas, uma nova, pequena, inacabada, com pedaços de tecido fresco, como se alguém ainda estivesse costurando. Dona Hilda ajoelhou e segurou a boneca. O pano estava quente, e sob o peito havia algo pulsando. Ela rasgou o tecido e encontrou dentro um dente de leite de Samuel. Chorando, pressionou a boneca contra o peito e começou a rezar. O vento soprou forte, as árvores gemeram, e então uma voz feminina, rouca, antiga, sussurrou. «Você devia ter me trazido a filha. Trouxe o neto». A velha ergueu o rosto. Diante dela, uma silhueta se formava na névoa, o contorno de uma mulher alta, de cabelos longos, o rosto coberto por musgo e raízes. Onde deviam estar os olhos, duas luzes amarelas tremeluziam. A voz soava como um riso e um choro ao mesmo tempo. «Promessa quebrada é dívida dobrada». Dona Hilda segurou o terço, tremendo. «Leva a mim, deixa ele viver». A figura se aproximou. Tocou a testa da velha com a ponta dos dedos e, num sopro, ela caiu de joelhos. O ar ficou pesado e o som das risadas voltou. Dezenas de vozes infantis girando ao redor da clareira, cantando a mesma melodia. «Vem brincar». Quando o vento cessou, a floresta estava quieta. No chão, apenas a boneca, fria, com o rosto molhado de lágrimas que não eram dela. Ao amanhecer, os homens encontraram a clareira intacta. No centro, a boneca da velha segurando o terço entre os dedos costurados. Samuel estava sentado ao lado com os olhos abertos, sem lembrar de nada. «Ela foi embora», disse ele com um sorriso vazio. «Mas agora a mata está feliz». Atrás dele, gravado na terra, 3 círculos entrelaçados, e o som distante de uma risada que se perdia entre os galhos. Nos dias que seguiram, o povoado de Pedra Alta deixou de ser o mesmo. As portas passaram a ser trancadas antes do pôr do sol, e o sino da igreja, que antes chamava para a missa, agora soava como aviso. As pessoas cochichavam que a velha Dona Hilda tinha ido no lugar certo, mas ninguém ousava pronunciar o nome da clareira. Ainda assim, algo estava mudando, e não era só o medo, era como se a mata tivesse acordado. As plantas cresceram de repente. Cipós cobriam os muros, as árvores pareciam se mover mais próximas das casas. Na beira do rio, o padre Sebastião encontrou marcas pequenas, como pegadas de criança, indo e voltando da água. O som das risadas havia cessado por um tempo, mas logo voltaram, mais finas, mais distantes, como se testassem o ar. O povo dizia que era o espírito de Hilda guardando o neto. Outros afirmavam o contrário, que agora ela era parte da mata. Samuel andava diferente. Quase não falava, não comia direito. Passava horas sentado na janela, olhando o alto da serra, os olhos parados como quem escuta algo que ninguém mais ouve. À noite, murmurava palavras sem sentido e às vezes sorria sozinho
como se alguém contasse uma piada ao pé do ouvido. O padre tentou abençoá-lo, mas o menino se afastou, dizendo: "Ela já me abençoou." Certo entardecer, o vento soprou de forma estranha. As galinhas se recolheram antes do tempo e o cachorro da venda começou a uivar virado para a mata. O ar ficou espesso, com cheiro de enxofre e terra molhada. Foi quando começaram os novos desaparecimentos. Primeiro, a filha do Zé Pequeno. Depois, o filho do ferreiro. Crianças sumiam sem deixar rastro, e sempre na sexta-feira à noite. Os pais se desesperavam, batiam nas portas, imploravam ao padre por uma solução. Mas ele sabia que aquilo ia além de rezas. Abriu o antigo livro da paróquia e encontrou algo que nunca tinha lido em voz alta. Enquanto a promessa não for paga, o ciclo renascerá. 3 risos chamarão um novo círculo. Fechou o livro com força e sentiu o suor frio escorrer pela nuca. Na noite seguinte o vento parou. Nenhum grilo, nenhum sapo, nenhum ruído. E então o som. 3 risadas. Vinham da direção da clareira. Samuel, que dormia na cama da avó, levantou como se fosse chamado. Caminhou pela casa com passos lentos, a expressão calma. Abriu a porta e sussurrou. Elas voltaram para brincar. O padre, ao ver a porta aberta, correu atrás dele com uma lanterna. Seguiu o menino até o limite da mata. A cada passo, o chão parecia mais úmido, o ar mais pesado. Quando chegaram à clareira, a luz da lanterna piscou. No centro, o mesmo círculo, e ao redor, 6 crianças, 3 antigas e 3 novas, de mãos dadas, rindo, girando lentamente em volta de algo que o padre não conseguiu ver direito. Samuel olhou para trás, os olhos brilhando sob a luz fraca. Ela cumpriu o trato, disse. Agora está tudo certo. O padre tentou puxá-lo, mas sentiu algo segurar seu braço, frio, fino, como raízes vivas. As risadas aumentaram até se tornarem um zumbido. O chão vibrou, o ar cheirou a sangue e flores. A lanterna caiu. Quando a luz apagou, o padre só ouviu o barulho das crianças correndo entre as árvores. Ao amanhecer, Samuel estava em casa novamente, limpo, sereno, dormindo. Nenhum sinal das outras crianças. O padre não falava mais. Sentava-se no banco da igreja com o olhar perdido, repetindo apenas uma frase. Ela ainda tem fome. E do lado de fora, a mata verdejava como nunca. O povo começava a achar bonito, mas quem escutava com atenção jurava ouvir risadinhas misturadas ao canto dos pássaros. Com o tempo, Pedra Alta se calou de novo. A vida seguiu, o mato cresceu e a clareira foi esquecida. Pelo menos fingiam esquecer. Mas toda criança nascida depois daquela noite tinha o mesmo olhar de Samuel, profundo, distante, como se visse coisas que os adultos não podiam ver. E às vezes, em dias de vento forte, as mães diziam ouvir seus filhos rindo, mesmo quando eles estavam dormindo. 20 anos se passaram desde a última risada ouvida em Pedra Alta. A vila, antes sufocada pelo medo, agora parecia viver em paz. As crianças brincavam nas ruas de terra, o sino da igreja voltara a tocar e a clareira havia sido engolida pela mata densa. Mas quem viveu os acontecimentos daquela época sabia que o silêncio não era esquecimento, era espera. Samuel cresceu. Deixou o povoado ainda jovem, jurando nunca mais voltar. Foi morar em Belo Horizonte, onde trabalhou como marceneiro. Vivia só, não tinha família. Às vezes, à noite, enquanto lixava a madeira, ele dizia ouvir o som de risadinhas fracas vindo de dentro das tábuas. Mas aprendia a ignorar, ou fingia que conseguia. Até o dia em que recebeu a notícia. Sua avó havia sido encontrada morta, sentada diante da velha janela, como se o esperasse. O chamado do passado é um tipo de voz que não se cala. Samuel voltou à Pedra Alta contra a própria vontade. Encontrou a casa coberta de era, o ar parado e um cheiro úmido vindo do quarto da avó. Sobre a cama,
O antigo vestido florido ainda estava pendurado, e no criado mudo um envelope. Dentro havia um bilhete com caligrafia trêmula. O que foi prometido ainda respira. Se ouvir as risadas, não olhe para trás. Naquela noite, o vento voltou a soprar como antes. O sino da igreja bateu 3 vezes, sem ninguém tocar. E vindo da serra, um som de vozes infantis ecoou fraco, como se brincassem longe. Samuel tentou se convencer de que era o vento. Mas o riso aumentou, ritmado, como se chamasse. Ele segurou o crucifixo que trazia no pescoço e saiu. Os passos o levaram sem pensar até a antiga trilha da mata. A floresta o engoliu com uma escuridão viva. As árvores pareciam respirar e o chão vibrava sob os pés. A cada passo, o som das risadas se multiplicava, agora em coro, como se dezenas de vozes o seguissem. Quando alcançou o centro, a clareira estava ali outra vez, limpa, circular e banhada por uma luz esverdeada que vinha de lugar nenhum. No meio, 6 sombras pequenas giravam, rindo, as mesmas de 20 anos atrás. Samuel caiu de joelhos, o corpo tremendo. As vozes diziam o nome dele, doce e infantil. Você voltou, Samuca. A gente esperou tanto. Ele reconheceu os rostos. As crianças que sumiram. Mas seus olhos eram negros, profundos, e o sorriso grande demais. No círculo, uma figura se movia lentamente. A velha Dona Hilda, ou o que restava dela. A pele pálida, os cabelos misturados à terra e o olhar vazio. Ela abriu a boca e a voz saiu como o ranger de madeira molhada. O pacto precisa continuar. Samuel tentou correr, mas as raízes prenderam seus tornozelos. A clareira pulsava. As crianças riam mais alto, até o som se tornar um grito disfarçado. A voz da avó ecoou outra vez. Você é o último elo, menino. Se negar o chamado, elas nunca descansarão. O chão se abriu em rachaduras. Um vento subiu, quente e úmido, trazendo o cheiro do rio e de sangue antigo. Samuel gritou, mas o som se perdeu dentro da mata. Então, silêncio. O vento parou. As risadas cessaram. Quando o dia amanheceu, os moradores encontraram a trilha marcada por pegadas de criança, indo e voltando da clareira. No centro, havia um círculo de cinzas, e entre elas, uma figura feita de madeira talhada. Uma pequena escultura de um menino sorrindo. Era o rosto de Samuel. O padre novo da vila levou a peça para a igreja, sem entender o que era. Nos dias seguintes, as coisas mudaram. As plantas começaram a crescer com força novamente, o ar da mata ficou doce, quase agradável. O povo dizia que a natureza estava abençoada, mas as mães começaram a notar algo estranho. À noite, quando o vento passava pelas janelas, as crianças riam dormindo. Algumas se levantavam sozinhas, caminhando até o quintal, olhando em direção à serra. Quando perguntavam o que viam, respondiam, as crianças novas estão chamando. E assim, o ciclo se fechou, ou se abriu outra vez. A clareira permaneceu intocada, mas viva. Dizem que, se alguém se aventurar por aquelas bandas em noites de lua cheia, ouvirá as risadas ao longe, como ecos de algo que o tempo não apaga. Pedra Alta continua existindo, com suas casas simples e seu povo calado. Mas há quem jure que, quando o vento sopra do lado errado, ele traz o som de uma promessa antiga e o sorriso de um menino que nunca cresceu. Hoje, Pedra Alta continua sendo só um ponto esquecido no mapa de Minas, um lugar onde o tempo parece dormir e o vento fala baixo entre as árvores. Mas para quem vive lá, o silêncio nunca é completo. Há sempre um eco distante, uma risada que o ouvido jura não ter ouvido. Alguns dizem que é o som do vento cruzando os galhos. Outros, mais velhos, preferem não discutir. Apenas fecham as janelas quando a noite desce e rezam baixo, como quem tenta acalmar algo que não dorme. Dizem que a floresta tem memória, que ela guarda tudo o que é prometido dentro dela, e que nada, absolutamente nada, se perde nas suas sombras.
Talvez Samuel tenha voltado para cumprir o que o sangue devia. Talvez nunca tenha saído de lá. Mas uma coisa é certa, toda promessa feita à mata tem preço, e mais cedo ou mais tarde alguém sempre volta para pagá-lo. Então, se um dia você estiver viajando pelo interior de Minas e escutar risadinhas ao longe, vindas de um lugar onde o vento não sopra, não olhe para trás, porque pode ser que não seja só o vento brincando entre as folhas. Pode ser o chamado da clareira, lembrando o mundo de que certas histórias nunca acabam. Apenas esperam o próximo nome.